E aí, tudo bem? Abram-se as cortinas para mais uma aula de genética. Muito bem. Bom, está tudo bem com você? E os seus familiares? Tá tudo certinho? Todo mundo com saúde? E aí, respeitando, né, essa nossa quarentena, que já tá longa demais, né? Já passou dos 40 dias. Tá todo mundo meio entediado já, né, galera? Mas a gente consegue aqui suprir, pelo menos em parte, né, as necessidades que a gente tem quanto ao aprendizado, né? Bom, essa aula, né, está na frente 4, né, a parte de genética. A gente vai falar um pouquinho sobre as mutações, coisa que você já sabe, né? Você já tem um conhecimento prévio relacionado a isso, tá? Eu só vou mudar um pouquinho só o foco, né? A gente vai do funcionamento do corpo, né? Dando uma ênfase maior naquelas mutações cromossômicas, né? As síndromes, mas a gente também vai falar um pouco das mutações gênicas, né? Que a gente falou pouco relacionado, né, dentro da aula. A gente conversou sobre esses aspectos de mutações gênicas, só que a gente não entrou em tantos detalhes. Hoje eu vou tentar colocar um pouco mais de detalhe aqui para você, tá? Então acompanhe essa aula do começo ao fim, tá? Porque muitas coisinhas, né, vão aparecer como novas, tá? E aí a gente conversa um pouco melhor sobre esse tema, tá? Lembre-se que cada aula é uma aula e aí a gente de repente começa a falar coisas que você até não tem ouvido, né? Ou até tinha esquecido, tá? Então fique atento, tá? Ah, professor, mas isso é só uma revisão. Não, não é só uma revisão em si, tá? É um momento também que a gente pode aprender coisas novas, tá? Às vezes você tem um pré-conhecimento, mas o conhecimento não está completo, tá? Então toma um certo cuidado, beleza? Vamos lá então? Seguinte, esses aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano, ele está no seu livro, tá? Eu até aconselho a você a acompanhar pelo livro, se for possível, tá? Esse nossa aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre mutações de maneira genérica. Daí a gente vai colocar os pontos específicos, tá? Lembrando que mutações, elas são definidas assim, ó. Modificação súbita, deixa eu pegar o nosso apontador laser aqui, ó. Mutações, modificação súbita e hereditária no conjunto gênico de um organismo, não explicável pela recombinação da variabilidade genética pré-existente. Bom, isso é uma frase que está no livro didático, tá? E a gente precisa interpretar de maneira geral, tá? O que é uma mutação? É uma alteração no material genético, tá? Essa mutação ela não é explicável, porque elas são, de certa forma, aleatórias. Tá? Elas podem ser induzidas? Até podem, tá? Mas mesmo induzida, a gente não tem certeza se a mutação vai acontecer. Tá? Então você pode até programar uma mutação, mas você não sabe exatamente qual grau de mudança no material genético vai acontecer. Tá? Então as mutações são coisas aleatórias e que podem ser herdadas já, tá? Mas para ser herdada, essa mutação ela precisa estar associada ao gameta, à célula germinativa, tá? Então, um fator hereditário, quando tende a ter no material genético dos gametas, aí a gente pode falar que passa de pai para filho, tá? Caso seja uma mutação somática, uma mutação, né, em uma célula não germinativa, aí essa mutação ela é pontual, só que é para aquele organismo. Tá? Então, as mutações hereditárias são aquelas vinculadas à reprodução, tá bem? Então, mutações que acontecem assim de ordem gamética ou que acontecem no organismo também transferido para a condição gamética, isso é herdável, tá? Caso contrário, não. O que é um ser mutante? Organismo possuidor de uma forma alterada como resultado da presença de uma mutação. Então, o ser mutante é aquele que está com a mutação. Tá? Existem tipos de mutações, né? Tem as aneuploidias, que trabalha com o número de cromossomos. Tem as aberrações cromossômicas, que trabalham com a estrutura do cromossomo em si, né? E as mutações genéticas gênicas. Tá? Toda mutação é genética,
Só que tem aquela mutação que é gênica. E a mutação gênica acontece no gene individual, tá? Bom, atualmente o termo mutação tem sido utilizado quando a presença de alterações detectadas em nível de genes individuais, tá? Então, quando se tem uma alteração no gene, gênica, tá? Bom, geralmente, organismos portadores de uma mutação num determinado gene apresentam problemas em sua sobrevivência, sendo, assim, eliminados pela seleção natural. Veja a palavrinha geralmente, tá? Então, esse geralmente não é sempre. Logo, a mutação que vai acontecer aqui pode gerar problemas ou não. Contudo, nem toda mutação resulta numa consequência deletéria para o seu portador, tá? Então, a gente encara a mutação sempre como coisa ruim, e não é bem assim, tá? As mutações, olha só, fonte básica de toda a variabilidade genética, matéria-prima para a evolução. Então, o princípio básico da evolução é alterar o material genético, ou seja, passar por uma mutação. A recombinação gênica, que a gente vai estudar também é um fator mutante, né? Porque ele vai mexer no material genético original, tá? Sem a mutação, todos os genes existiriam apenas em uma forma, tá? Imagina só, todos nós seríamos cópias em si, né? Se nós não tivéssemos tido alterações ou mutações desde os nossos ancestrais, tá? Então, seria uma condição muito igualitária para todo mundo, tá? Mutações podem ser espontâneas, tá? Resulta das funções celulares normais ou interações aleatórias com o ambiente, tá? Então, elas podem ser extremamente espontâneas, né? Uma radiação solar, por exemplo, ela vai ser um fator induzido, né? Vai ter, sim, um agente mutagênico, só que ele tem um fator espontâneo, você se expôs a um agente mutagênico, tá? Bom, mas muitas vezes o próprio funcionamento da célula, tá? Algumas coisas que você acaba ingerindo, acaba inalando, acabam fazendo com que sua célula altere o seu funcionamento. E assim sendo, esta célula passa a dar um comando genético um pouco diferente. Isso pode levar, então, a alterações, tá? Podem ser aumentadas pelo tratamento com determinados compostos, né? Ou seja, agentes mutagênicos, tá bem? E agentes mutagênicos podem ser de diversas naturezas, tá? O nosso livro ele trabalha com esses detalhezinhos que seria interessante você dar aquela consultada no capítulo, tá? Do livro também, tá bom? Bom, classificação geral. Mutação cromossômica, mutação gênica, tá? A gente vai trabalhar inicialmente com as mutações gênicas e depois a gente vai trabalhar com as mutações cromossômicas. Mutação é bom ou ruim? É uma pergunta clássica, né? Se você perguntar para uma pessoa leiga, ele vai falar, mutação é ruim, calma, cuidado, né? Mas, às vezes, a mutação é a fonte básica de toda a variabilidade genética, fornecendo a matéria-prima para a evolução. O princípio básico da evolução está vinculado à alteração no material genético, tá bem? Grava isso, por favor, tá? Então, essas formas de vida que nós estamos vendo aqui, ou a própria evolução humana, ela com certeza teve passagens por mutações, beleza? Algumas mutações como fonte de variabilidade, né? A recombinação gênica, né? Os rearranjos, as novas combinações de letrinhas, tá? A seleção natural, que vai preservar aqueles mais aptos, e a ausência de mutações, são genes de apenas uma forma. Gênicas, tá? Eu não vou me prender muito a esse fato, tá? Porque são são meio que repetições da mesma explicação, só que com um grau de diferenciação, tá? Então, é basicamente tudo a mesma coisa, só que com os detalhezinhos que mudam um pouquinho. Então, vamos tentar aqui entender. Você já estudou, você lembra desse fato, né? Isso aqui é o princípio da síntese de proteínas. A síntese de proteínas é quando você tem o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e os RNAs transportadores
fazendo uma proteína, tá? Sendo que essa proteína ela é uma sequência de aminoácidos. Você sabe, né, que a sequência de aminoácidos vai compor uma estrutura peptídica, que vai ser então uma proteína que vai desempenhar uma função ou funções. E é aí que vem o grande segredo, tá? O que faz uma proteína ser igual à outra? São 3 pontos que são importantes: o número de aminoácidos, o tipo de aminoácidos e a sequência dos aminoácidos, tá? Então eu posso afirmar que uma proteína é igual à outra, então elas vão funcionar de maneiras iguais, quando você tem o número, o tipo e a sequência desses aminoácidos iguais, tá? Caso você altere um ou outro desses fatores, aumente um aminoácido, diminui um aminoácido, coloca um aminoácido diferente, muda a sequência do aminoácido, isso vai gerar uma proteína diferente. E o que essa proteína diferente vai fazer? Aí que vem o fator aleatório. Não se sabe com toda precisão, mas que ela vai ser uma proteína diferente, que vai provavelmente funcionar diferente, isso é certeza, tá? Então, assim, mudar na estrutura da proteína vai gerar proteínas diferentes. E aí que está o segredo. Essa proteína diferente provavelmente vai fazer uma função diferente. E aí o organismo pode ficar melhor ou o organismo pode ficar pior. E aí, se ele ficar pior, a seleção natural vai fazer o quê? Tirar ele do caminho. Se ele ficar melhor, o que a seleção natural vai fazer? Vai manter ele na população. E aí que vem o fator evolutivo, né? Mas como assim as mutações genéticas? Nós temos uma imagem a ser pré-estudada. Olha só. Nós temos aqui um DNA, as bases do DNA, tá? Isso aqui é o DNA. Aqui a gente pode falar que é um gene propriamente, tá? A sequência do gene. Aqui a gente tem a sequência, né, que foi agora copiada, né, que é o DNA ainda, né? Veja que tem timina, então ainda é o DNA, que provavelmente vai gerar uma sequência de aminoácidos, tá? Então você tem aqui essa fita de DNA que vai levar à formação dessa sequência de aminoácidos. Aqui tem outra fita que vai levar a outra sequência de aminoácidos. Beleza? Bom, se nós alterarmos o quadro de leitura, tá, desse DNA, tipo, o DNA tem um quadro de leitura, aí a gente altera o quadro de leitura. A gente pode inserir bases, né, ou tirar bases dessa sequência. A gente vai fazer com que o aminoácido vai ficar diferente. Bom, se houver uma deleção, tipo, eu tirar uma base nitrogenada, tá? De repente, durante o processo de transcrição, acontece um erro e esse erro resulta na retirada de uma base nitrogenada, uma deleção de base. O que vai acontecer? Bom, a leitura dessa sequência vai ficar diferente. Lá no RNA mensageiro, que não foi colocado aqui, mas a gente sabe que ela vai existir, né? Então você tem um DNA, houve uma deleção, esse DNA vai resultar num RNA, que vai resultar numa sequência de aminoácidos. Mas veja, deveria ser assim, histidina, 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 histidina. Então deveria ser assim. Agora o que aconteceu? Leucina, isoleucina, isoleucina, isoleucina. Ou seja, nós mudamos a sequência por completo, tá? O que era uma sequência de histidina virou uma sequência diferente. Então, isso vai alterar a proteína? Sim, isso vai alterar a proteína. Pode ser que ela funcione melhor? Sim. Pode ser que ela funcione pior? Sim. Tirar, eu coloco. Tá? Existe essa possibilidade dentro, principalmente da transcrição. A transcrição é um dos maiores pontos de mutação que tem numa célula, tá? Então, de repente, essa célula está toda bonitinha lá, fazendo a transcrição, pega o gene, mas aí, pimba, aparece um erro. O que pode causar esse erro? Pode ser a radiação, pode ser uma substância química, pode ser um vírus, pode ser um mau funcionamento das próprias enzimas, né, do próprio mecanismo, né, de transcrição. Tá? Isso pode acontecer.
E aí, então, eu coloquei uma base. No lugar de eu tirar, eu fiz uma inserção de base. O que vai acontecer com a nossa sequência? Histidina, histidina, histidina. Agora vem entrar quem? A tirosina. Tá? Então, mudamos a sequência de aminoácidos. E isso vai levar à mudança, né? No lugar de ter um CA, né, fica um CC aqui, no caso, né? CACC. Então, eu tive uma sequência trocada, um sentido trocado. Então, o que era para ser um A virou um C, tá? E aí, então, eu tenho uma base invertida, né? Um sentido trocado, minissense. E aí, o mais sense, né? Esse mais sense, no caso, vai gerar também uma alteração. Veja que é uma alteração pontual. Eu mudei só um aminoácido. Entrou uma prolina aqui. Não interessa, mudou. Isso é problema, né? No caso, isso é mutação. Vai ser uma proteína problemática? Provavelmente sim. Mas eu tenho certeza? Não. Então, isso aqui é uma mutação. Tá? Uma mutação gênica. Repetição, né? Uma repetição de códon. Tá? Então, temos um códon, de repente esse códon foi repetido. Tum, 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 tum. Tá? Então, o que aconteceu? O que seria uma sequência de aminoácidos, agora nós tivemos uma alteração. Entrou uma glicina aqui. Tá? Duas glicinas aqui. Tá? Então, ficou glicina, aí era para ser uma valina isoleucina, gerou uma glicina. Isso gerou uma sequência diferenciada. Tá? Que vão gerar um gene que vai gerar uma proteína diferente. E as mutações cromossômicas? Então, abrem-se as cortinas para as mutações cromossômicas. Vamos lá. Bom, quando a gente fala em mutação cromossômica, a gente pensa em dois pontos, estrutural e numérica. Tá? Vamos falar e numéricas. Tá? A gente vai falar isso aqui. Quando ocorre internamente em um ou mais genes um segmento cromossômico, tá? Então, assim, ó, dentro da nossa sequência de letras, né? Aqui nós temos A, B, C, D, é só para a gente entender o fator sequenciado, tá? Então, aconteceu uma inversão paracêntrica ou pericêntrica, tanto faz, né? Paracêntrica no meio, pericêntrica na periferia. Então, assim, ó, houve uma inversão. O pedaço de cromossomo, ou seja, uma estrutura do cromossomo, teve uma inversão. Veja que não foi numa base, veja que não foi numa letrinha, e sim num pedaço do cromossomo. Isso vai uma mutação estrutural. O cromossomo, então, ficou alterado, que era para ser assim, inverteu, aí ficou A, B, C, F, E, D, G. Essa inversão ela vai mudar o posicionamento das letras, ou seja, as bases nitrogenadas. Tá? Só que não é numa estrutura, num ponto, né? Não é assim uma base nitrogenada, não é um nucleotídeo. São os vários nucleotídeos. Isso vai gerar uma alteração um pouco mais drástica na proteína. Tá? Isso vai levar, então, a mutação de uma forma mais... uma alteração na proteína de uma forma mais intensa. Tá? Então, essa proteína ela vai ficar bem diferente. Melhor ou pior? Aí é uma outra situação. Tá? Ela leva a um rearranjo, né? Ela pode quebrar um pedaço do cromossomo, deletar um pedaço dessa área e virar um cromossomo menor. Isso pode acontecer. Pode acontecer uma translocação. Essa translocação pode inverter um pedaço de cromossomos, tá? Então, a gente tem um cromossomo 4 e o cromossomo 20. De repente, um pedaço do cromossomo 4 e um pedaço do cromossomo 20, eles trocam de pedaços. Uma troca recíproca. E essa troca vai resultar, então, numa recombinação gênica. Tá? Essa recombinação gênica vai resultar em proteínas diferentes? Bem provável que sim. Se esse cromossomo for lido, né, se esses genes forem usados,
eu vou ter, então, uma alteração nesse RNA mensageiro, né, dessa transcrição. Tá? Então, existe a reação translocação. A mutação estrutural tem uma duplicação e replicação. Né? Então, aqui temos um cromossomo inteiro, né? Aí, de repente, esse pedaço, pim, ele virou duplo. Tá? Então, a duplicação ou replicação desse pedaço. O cromossomo ficou maior. Tá? Esses cromossomos maiores. Saímos das mutações cromossômicas e entramos nas mutações numéricas. Essas são as mais cobradas em vestibulares. Tá? Sem dúvida. Tá? Nós temos dois tipos clássicos de mutações cromossômicas numéricas. Tá? As euploidias, quando você tem uma alteração no conjunto total de cromossomos. Tá? Daí você tem a monoploidia, quando é N cromossomos, né? A diploidia é o normal, tá? Triploide e poliploide são aqueles que têm conjuntos cromossômicos a mais. Isso vai levar, então, à mudança no número total. Esse aqui não é tão importante para a gente, as euploidias. O que é mais importante são as aneuploidias, tá? Que é quando você tem um número diferente de cromossomos, quando é conhecido como normal, tá? Falando em normal, subentenda que os normais são N igual. Aí vai vir o número de cromossomos que a espécie apresenta. Por exemplo, nós somos normais, 2N igual a 46. Sendo que desses 46, 44 são caracterizados como autossômicos e 2 cromossomos são chamados de sexuais. Lembre-se que os sexuais XY, né? Que vão determinar o sexo. Se for XX, vai ser uma menina. Então, 44 autossômicos mais XX vai ser menina. E se for XY, vai ser o menino. Lembrando que o Y é o que define o sexo. Tá? É o Y que vai determinar se é menino ou menino. Tá legal? Com a presença do Y, é menino. A ausência do Y é menina. Tá? Essas alterações elas podem estar aqui, né? Nas mutações com autossômicas, tá? Ou seja, no cromossomo autossômico. A trissomia do cromossomo 21. O que é trissomia do cromossomo 21? É quando você tem o par 21 alterado, né? Essa é a famosa síndrome de Down. A síndrome de Down, então, é uma mutação do tipo aneuploidia autossômica, tá? Aneuploidia autossômica porque a gente vai trabalhar com uma alteração no número de cromossomos autossômicos alterados, tá? E aí, então, a pessoa vai ser 47 menino, XY, mais 21, ou 45 autossômicos, né? Tem um a mais, XY, que é igual a 47 o todo, né? Ou, no caso feminino, 47XX mais 21, né? Ou 45 autossômicos, deveria ser 44 aqui, mas é 45, XX 47, tá? O que o síndrome de Down apresenta, né? Ele tem pregas transversais na palma da mão, pálpebras edemasiadas, né? Edemaciadas, tá? Que é aquela prega puxadinha, língua fissurada, né? Língua grande, grossa e tem uma fissura no meio, tá bem? Ligamento tendinoso do ângulo maior, né? E complicações cardíacas. Aqui está, tá? XY, menino, 1, 2, 3 cromossomos. Isso é uma trissomia do cromossomo 21. Tá? Síndrome de Patot é a mesma história, só que o cromossomo 13 é alterado. Tá? Então, se nós pegarmos o síndrome de Patot e a síndrome de Down, são aneuploidias autossômicas, só que aqui é o cromossomo 13. Síndrome de Edwards é o cromossomo 18. Tá? Então, haverá o cromossomo 18 como um erro. Tá? Agora, nós vamos para as aneuploidias sexuais. Síndrome de Turner. Tá? O Turner, nesse caso, é uma síndrome de uma menina, porque ela não tem o Y. E ela vai ter um cromossomo sexual a menos. Então, ela é assim, ó, 45,X
0, tá? Aqui poderia ter um 0 ou não. Ou 44 autossômicos, ou seja, normal, X0, tá? Apresenta ovários atrofiados, deficiência hormonal, esterilidade, mamas pequenas, vulva infantil, pescoço alado, estatura baixa, deficiência cardíaca. Raramente apresenta deficiência mental. Tá legal? Já contei até uma historinha para vocês da síndrome de Turner, né? De uma aluna que terminou odonto recentemente. A síndrome de Turner, então, está aqui, ó. Aqui está o grande detalhe, ó. X0, tá? Então, é uma menina a síndrome de Turner, tá? Aqui só para ilustrar para a gente as várias complicações que a ausência do cromossomo sexual vai resolver. Para fecharmos a nossa conversa, a síndrome de Klinefelter, tá? Klinefelter, né, um cientista, determinou que a síndrome foi ocasionada por um cromossomo sexual a mais, só que sempre com a presença do Y, tá? Então, XXY, tá? Esse aqui é o que vai para a gente falar, ó, isso aqui é uma síndrome de Klinefelter, XXY, tá? Existem outras síndromes? Até que sim, tá? Síndrome do triplo X, do duplo Y, tal, né? Mas as que mais interessam para a gente é Turner, Klinefelter, tá legal? Muito bem. Eu creio que a gente deu uma repassada geral, tá? Nessas síndromes e principalmente nos aspectos de mutações. Façam os exercícios e bons estudos durante a semana toda. Valeu, galera! Um abraço para você. Até a próxima. Tchau!